Pai do Senhor para os irmãos, para os amigos que estão vendo. Se você não me conhece, meu nome é Milton, sou pastor aqui em Portugal. Sejam bem-vindos ao canal, um canal onde a gente tenta trazer para vocês a palavra do Senhor, uma palavra genuína, uma palavra que cura, que salva, que liberta. E hoje nós vamos falar para vocês a respeito de um tema que é a liberdade pela madrugada. Deixem as Bíblias abertas de vocês no livro de Êxodo capítulo 2, que já nós vamos ler os primeiros versículos, mas todos vocês conhecem, pelo menos a maioria, eu creio que sim, a história do povo hebreu, dos israelitas, que foram escravos por muito tempo no Egito. E hoje a palavra que eu vim trazer para vocês, que é a palavra do Senhor, é de como o Senhor mudou esse cativeiro, como Ele transformou, como Ele trouxe liberdade para esse povo. E hoje, se você estiver cativo, seja o problema que for, algum problema médico, algum problema familiar, problema espiritual, saiba que hoje, a data é hoje, para que o Senhor venha a mudar e transformar a sua história. Então, falando a respeito de Êxodo 2, da história dos israelitas, nós vemos que por 430 anos, esse povo ficou longe da sua terra, longe de casa, dentro do Egito. O Egito, que representa tantas coisas, você que conhece a palavra do Senhor, representa tantas coisas ruins, tantos sentimentos, um sentimento realmente de prisão, que nem eles passaram, esse povo, por tanto tempo, de escravidão. Talvez seja hoje isso que você esteja passando. Mas, durante esses 430 anos, nós podemos perceber que o Senhor foi trabalhando de geração em geração do seu povo. Porque cada situação na nossa vida, nós temos que perceber, e talvez para nós seja difícil imaginar 430 anos, porque a média de vida humana é 70 anos, é 80 anos, né? Então, você imaginar, é impossível, você imaginar 4, 5 gerações, de repente, passando por aquele período ali de cativeiro, aquele período de exílio, um exílio forçado e de escravidão. Mas o povo de Deus, ele passa às vezes por situações que às vezes nós não entendemos, que nós talvez a gente só venha compreender no final da nossa vida, até mesmo não compreender, só no céu, quando nós chegarmos no céu, que a gente tem essa consciência, porque nós estamos passando por uma situação tão difícil há tanto tempo, mas hoje o Senhor fala que não importa o tempo que você esteja passando por essa situação, Ele está vindo com providências. Então, nesse capítulo aqui de Êxodo, a gente percebe claramente isso daí. Olha o que diz Êxodo 2, que nem nós vimos, a partir do versículo 23. Nós vamos ler do 23 até o 25 e depois nós vamos pular para Êxodo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor sumiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Nós vamos ver daqui a pouco em Êxodo 2 como Deus mudou em uma noite, uma madrugada, a situação do seu povo. Por que Ele não pode fazer isso por você hoje também? Sabe? Um povo que era escravo virou livre em uma noite. Um povo que era pobre e passou a ter bens. Um povo que não era senhor da sua vida, não tinha um direito de ir e vir. E passou agora a ter a liberdade, e não só a liberdade, mas também a ida para a sua terra prometida. Em uma noite, Deus mudou esse cativeiro. Em uma noite, Deus transformou a maldição em bênção. Em uma noite, Deus tirou com mão forte o seu povo daquele período de escravidão e fez cair por terra todas as barreiras impostas pelo inimigo. Em uma noite, eles foram libertos. O que Deus não pode fazer em uma noite por você também e pela sua família. Então, nós percebemos que o Senhor tem grande poder e tirou como um forte seu povo. Agora, antes de chegar nesse período de uma noite, que o Senhor mudou a história desse povo, nós percebemos que teve um período de preparação. E eu não falo só dos 430 anos, eu já falo do período de preparação específico aqui para a liberdade do povo. Ou seja, para ter aquela noite
aquela noite de liberdade, aquela noite que é comemorada até hoje, o que aconteceu? As 10 pragas. Que o Senhor mandava a praga, o faraó falava que ia libertar o povo e voltava atrás. Assim foi na primeira, na segunda, na terceira, até chegar na 10ª praga. Só que antes das pragas teve algo também. Teve o chamado de Moisés. Moisés que tinha fugido ali do Egito, ele que era um príncipe, ele era hebreu, só que devido à ordem de matarem as crianças, né, isso é até um tempo para outra pregação, né, ele acabou no palácio sendo criado como um príncipe egípcio. Depois, quando tinha 40 anos, por ver o seu povo sendo humilhado, sendo maltratado, ele acabou ferindo de morte um egípcio, teve que fugir. Então, com 80 anos, ele foi chamado por Deus para libertar o povo, o seu povo de sangue, o povo que o Senhor colocou, justamente construiu por 40 anos no Egito, de como você conhecer aquele povo e de todas as letras, instruiu por mais 40 anos ali no deserto, onde ele criou a sua família, a como conduzir um povo também. Ele tinha experiência de palácio, experiência de deserto de povo, experiência de criar ovelhas, experiência porque Deus deu um grande rebanho para ele também depois, para libertar. Então, esse período foi um período de preparação das 10 pragas, a preparação de Moisés, até chegar naquela noite, a noite da liberdade, a liberdade pela madrugada. E esse período de preparação, ele nos gera muitos sentimentos, muitas dúvidas às vezes, porque esperar é difícil. Imagina você que esteja esperando há 5, 10 anos para se ver livre de uma situação, talvez de ver livre o seu filho aceitar Jesus, o seu marido, a sua esposa, talvez acabar com as dívidas, uma enfermidade, seja o que for. Isso demanda tempo. Mas o Senhor é um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma, assim como mudou o cativeiro do povo numa noite, Ele pode mudar o seu também hoje, em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos ter fé e crer que isso pode acontecer. Vamos até o capítulo 12 do livro de Êxodo, que fala assim, capítulo 12, a partir do versículo 31. Porque como o povo chegou aqui? Se vocês repararem no capítulo 2 de Êxodo, que nós acabamos de ler, fala a respeito de clamor. Clamor, o povo clamou. E a palavra de Deus diz que aquilo dali tocou o coração do Senhor. O clamor não é só levantar a sua voz. O clamor não é só gritar para o Senhor pedindo auxílio, não. O clamor é entregar o seu coração para o Senhor. É um coração que você entrega para Ele, mas entrega de verdade. Um coração que traz um lamento, que traz uma sinceridade para o Senhor. Porque o Senhor poderia ter feito isso antes, poderia ter libertado o seu povo, poderia até nem ter sido escravizado o seu povo. Por que os egípcios escravizaram o povo hebreu? Porque eles viam que aquele povo estava crescendo, eles viam que aquele povo estava se multiplicando, era um povo que em tudo que ele fazia, porque o povo de Deus é assim, você pode até não estar vendo agora, sabe? Às vezes nós estamos plantando sementes, você não está vendo frutificarem, não está vendo aquela árvore crescer e dar frutos. Mas aquele povo que clamou, e quando ele clamou, na escravidão, eles podiam pensar que eles não tinham nada. Nossa, eu hoje não tenho nada, então eu vou clamar para o Senhor. Só que, na verdade, quando eles clamaram, entregaram o coração deles a Deus, eles perceberam que eles já tinham tudo que eles precisavam, que era o Senhor. Sabe que tudo que você precisa hoje é Deus. Tudo que você precisa hoje para mudar a sua história é Jesus. E você tem a Jesus. Então clama com o teu coração. Entrega o seu coração ao Senhor, mas o coração com fé. Não clama agora, em 5 minutos depois duvida do que Ele pode fazer. Porque clamar é entregar o seu coração ao Senhor, mas é acreditar que o teu clamor chegou até o Senhor e que Ele vai entrar com providência na tua história.
na tua situação e que Ele vai mudar por completo. Isso é que é clamar. E esse povo clamou e viu que tudo que ele tinha até hoje era o Senhor. E era tudo que ele precisava. E é tudo que você precisa hoje também, que é o Senhor. Então, no capítulo 12, a partir do versículo 31 até o 36, que fala assim, na palavra do Senhor. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse a sair do país, dizendo: Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam tudo o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Em uma noite, uma madrugada, o Senhor transformou um povo pobre em um povo com posses. Um povo escravizado em um povo livre. Um povo que comia em tigelas de barro para comer em tigelas de prata e de ouro. Um povo que estava colocando tudo isso que os egípcios estavam dando para eles. Eles davam seus bens, a palavra de Deus diz que eles não estavam aguentando mais. Então toma, eu vou te integrar o que eu tenho, mas vai embora daqui, vai embora do meu país. Então, cada sacola que eles tinham iam ficando cada vez mais pesadas de ouro e de prata, mas aquele peso da sacola, ao mesmo tempo representava o quê? Um alívio. As sacolas estavam cheias de bens, mas a sua alma estava livre, estava solta, estava leve, porque eles finalmente estavam vendo aquilo que tanto Deus tinha prometido, tanto Deus tinha falado para eles que ia acontecer. Então a sacola estava cheia, mas a alma estava leve. E eles estavam saindo dali, daquele local de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento, tantas lágrimas foram derramadas naquele país, e eles estavam indo dali embora. Pela mão forte do Senhor, que estava tirando eles dali. Porque sabe, o Senhor tinha mandado algo para eles. O Senhor falou para eles: hoje eu vou trazer uma praga, a última praga para eles, onde todos os primogênitos serão mortos. Os primogênitos dos egípcios, os primogênitos até dos animais, todos seriam mortos. Mas nos teus eu não vou tocar. Coloca nos umbrais da tua casa sangue. Passa sangue ali, porque o anjo da morte vai passar. E ao ver aquele sangue, é um sinal, ele vai reconhecer o sinal que eu tenho contigo. E hoje o diabo, quando passar pela tua casa, quando passar por você, vai ver o sangue do cordeiro na tua testa, vai ver que você foi marcado pelo Senhor. Ele não vai te tocar, ele não vai poder fazer nada contra você, porque você tem a marca de Cristo em você. Então hoje, em um dia, assim como foi o povo israelita, foi liberto numa madrugada, que hoje chegue a liberdade para sua casa, liberdade para sua saúde, liberdade para as suas finanças, liberdade na sua família. Hoje o Senhor está entrando com providência na sua casa, em nome de Jesus. Liberdade pela madrugada para o povo israelita, liberdade hoje para você que está assistindo esse vídeo. Hoje chegou a provisão de Deus para a sua casa, em nome de Jesus. Não vai ser amanhã, vai ser hoje. Uma provisão completa da parte do Senhor para a sua casa. E eles saíram do Egito. E se você conhece a palavra do Senhor, você sabe que eles não chegaram do dia para a noite à terra prometida. Pelo contrário, demorou 40 anos. E até para atravessar o mar. A palavra de Deus diz: o faraó tinha novamente
se arrependido, que ficou com raiva, mandou o seu exército atrás deles. Mas o que aconteceu? O povo de Deus passou com os pés secos pelo mar. Deus abriu o mar, eles passaram e o exército de Faraó morreu ali. Contra o povo de Deus não há encantamento. Contra o povo de Deus não há ameaça que subsista. Contra o povo de Deus pode o diabo estar fazendo o que for agora, levantando a sua voz contra você, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você vai morrer pelo caminho, que você não vai ver as promessas do Senhor estar repreendidas em nome de Jesus, porque você e a sua família vão passar pelo mar com os pés secos também, e a vitória vai chegar para a sua casa em nome de Jesus. Em uma noite, o povo foi liberto. Após 430 anos, 4 séculos longe de casa, e boa parte desse período escravizado. E sabe por quê? O diabo, ele tende a te ameaçar, e tende a fazer tudo ser esquecido, até as coisas boas. José, um hebreu, tinha sido responsável, seguindo as ordens do Senhor, por esse mesmo povo do Egito e todo mundo não passar fome há centenas de anos atrás. Mas sabe o que aconteceu? José morreu e tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo de bom que ele fez e construiu naquele país ali, foi para o túmulo com ele. E ele foi esquecido, assim como tudo que ele fez, assim como o povo que ele pertencia, e o povo israelita foi escravizado. E é isso que o diabo quer fazer com a gente. Nos escravizar. E o que é pior, muitas das vezes nós aceitamos essa escravidão que o diabo quer impor em nós. Mas hoje você vai colocar um basta nisso. Não pela sua força, porque nós não somos fortes, mas por aquilo que o Senhor tem para nós, separado para nós, que é essa liberdade, uma liberdade plena. Então, em nome de Jesus, que hoje, você tenha plena consciência ao Deus que você serve. Se as coisas não estão boas hoje, você está com dívidas, você tem contas para pagar e não tem dinheiro, você precisa muito de uma cura, o médico já falou que não tem mais possibilidade. Você vai comentar nesse vídeo aqui embaixo, em breve, ou no Instagram, onde você quiser, mas eu vou ter notícias suas de quão grande foi o livramento e o milagre do Senhor. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. A palavra do Senhor traz conforto para nós. A palavra do Senhor traz cura. A palavra do Senhor, ela é a nossa esperança, é a nossa bússola, é o nosso norte. Então se apegue na palavra do Senhor, porque o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, em nome de Jesus, se você hoje ainda não viu tudo aquilo que o Senhor prometeu para você, não desista. Creia, porque Ele é fiel para cumprir. Se você estiver precisando de oração, se você estiver precisando de ajuda espiritual, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo, ou então lá no Instagram, que nós estamos aqui para orar por você. Que essa palavra tenha ido de encontro àquilo que você estava precisando escutar hoje. Porque o Senhor é bom. Nunca se esqueça que o Senhor é bom, que Ele se importa com você e que Ele não te abandona sequer por um minuto. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje e que o Senhor possa fazer grandes coisas na sua vida. Meu nome é Milton de Castro e saibam que vocês têm um amigo aqui do outro lado da tela. Que o Senhor te abençoe e te guarde a ti e a tua casa. Jesus abençoe.